Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco. O profissional chega aí com mais 3 profissionais, algo que é muito pedido pela torcida do Vasco. Um novo preparador físico, porém, ele tem 2 novos profissionais com ele e um profissional que já trabalha com ele há muito tempo não vem para essa missão, pois virou treinador. Você já vai entender. Fernando Diniz tem um trunfo muito importante nas suas mãos. Também já passo e fechei uma parceria absurda que você pode estar realizando um grande sonho através da parceria que eu fechei. Eu vou te trazer já já. Além disso, traremos os desdobramentos aí dessa pancada que o Vasco tomou do Puerto Cabello lá na Venezuela. Ó, o caldeirão tá fervendo, amigos. Mas a gente vai desenrolar esse caldeirão após a vinheta. Rola a vinheta! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira com muita informação para vocês. Deixa o like aí, galera, no começo do vídeo. Sei que tá todo mundo chateado, mas isso ajuda aqui o canal. E quem estiver chegando pela primeira vez, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e siga o nosso canal oficial no Instagram. Bom, galera, a gente tá fazendo muitas melhorias aqui no canal, microfone, iluminação, mudança na produção dos vídeos, e eu consegui fechar uma parceria absurda que, de verdade, você pode estar junto comigo e ainda realizando um sonho. Pô, gente, que parada é essa aí, mano? Tô meio bolado com o Vasco aí, mas que é? Qual é a parada? O canal fechou uma parceria com a Absolute Sports, que é a agência de viagens oficial da Conmebol. E nós temos uma baita promoção e 2 pacotes para o jogo do Vasco contra o Lanús na Argentina terça-feira. Tá maluco, Dieguinho? O Vasco, pô, tá malzão, não ganha 7 jogos. Eu vou gastar dinheiro para ver esse time jogar? Calma, deixa eu explicar. Primeiro, na vida tem hora que a gente tem que ser um pouco inteligente e saber pesar as balanças. Quando eu até citei que, pô, não tenho acompanhado a Champions League, não tenho visto outros campeonatos por causa do Vasco, teve alguns inscritos que até me repreenderam. Falou, pô, mano, não é por aí também não, por causa do Vasco agora tu vai deixar de ver outras coisas legais. E é justamente essa situação que eu queria trazer para vocês. O Vasco já vai ter treinador novo, o Diniz pode dar uma nova cara, o Vasco fazer um jogo duro e quem sabe até vencer na Argentina, porém, você tem a oportunidade de conhecer um novo país, um dos destinos mais procurados da América do Sul, que é Buenos Aires, na Argentina. Vê o jogo comigo, eu vou estar lá na Argentina, vou explicar para vocês do que se trata, os 2 pacotes e os benefícios. Primeiro, você tem a opção de, um dia só, o voo sai daqui do Rio de Janeiro, tá? O voo é daqui no Rio de Janeiro, ele sai às 8h10 da manhã lá no Galeão e chega na Argentina às 11h30 da manhã, ou seja, você vai ter a tarde inteira, mais o início da noite para aproveitar. O jogo começa às 9h30, acaba às 11h30, do Brasil para a Argentina não tem fuso horário, então o horário daqui é o mesmo horário de lá, o jogo acaba às 11h30, meia-noite, o voo de volta, ele é às 4, deixa eu pegar aqui o horário de volta, ele é às 4h15 da manhã e chega aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto, às 7h20 da manhã. Ou seja, pra galera aí que tem questão de trabalho ou pros autônomos, você vai perder só um dia de trabalho. 7h20 da manhã da quarta-feira você tá aqui. O que contempla esse pacote, Dieguinho? Você tem o pacote mais básico de 2.350, você tem as passagens aéreas de ida e volta, você já tá pagando o ingresso vem incluso nisso aí, óbvio, o ingresso é na torcida do Vasco, beleza? Além disso, você também tem o transfer, né? Uma agência, uma empresa para te levar do aeroporto, né, até a cidade, de ida e de volta, né, pro aeroporto. Além disso, o seguro viagem. Tudo isso aí tá incluso, beleza? E o valor está 2.350. Consegui desenrolar com eles um desconto de 5%. Se você usar o cupom Dieguinho5 ou falar que veio do canal Futebolaço, você ganha 5% de desconto.
Parcela, Dieguinho, parcela até 4 parcelas sem juros, tá? Você aplicando o cupom, indo nesse pacote um pouco mais básico, sem hospedagem, você vai estar pagando aí menos de R$560 nas 4 parcelas. Pô, pra mim é melhor parcelar até em 8. Até em 8 faz, em 5, 6, 7, 8, tem um acréscimozinho de juros, mas você pode estar parcelando aí nessas 8 vezes. O voo, ele é para um dia só, mas reflete. Você vai chegar lá meio-dia e pouca, depois de ter chegado, tem que pegar a mala, se deslocar, né, até ali próximo ao estádio. O que dá para você fazer? Almoçar, almoça de boa, dá aquele rolê durante o dia inteiro, de repente, já combina antes de ir, vê qual é o horário que está aberto o Museu do Boca Juniors, por exemplo, compra o ingresso que é barato. O ingresso lá do Museu do Boca é bem baratinho, você já pode comprar inclusive daqui. Chega lá, dá um rolê no Museu do Boca, faz um passeiozinho, de repente é uma viagem que você pode fazer até com amigos, curte o dia, passa uma tarde, início de noite em Buenos Aires, de noite vai pro jogo, viu o jogo, depois só se organiza para voltar pro aeroporto e ir embora. Pô, Dieguinho, eu preferiria pegar uma hospedagem, eu quero ir na rua, almoçar, mas depois quero ir pro hotel, descansar um pouco também, depois do jogo sair pro hotel, né, de repente jantar e depois dali ir para o aeroporto. Você tem um pacote também incluindo a hospedagem por R$ 2.990, mais ou menos mais R$600 aí, você também tem a hospedagem. Mesma coisa, até 4 vezes sem juros, usando o cupom Dieguinho5, você ganha 5% de desconto. Quiser parcelar em mais vezes, você tem aí até 8 vezes para parcelar. Beleza? Mantendo todos os pacotes anteriores que eu trouxe para vocês com a adição da hospedagem. E de novo, eu vou estar lá na arquibancada, você vai poder tirar uma foto comigo, vou voltar no mesmo voo que você, eu vou um pouquinho antes, eu devo ir para lá no sábado, mas no dia do jogo eu vou estar lá e eu vou voltar no mesmo voo que você. Então tudo na vida é questão de oportunidade. Eu sei que, pô, tem mó galera chateada aí, pô, tô bolado, mas encara assim, cara, eu vou fazer um rolê, eu vou com um amigo meu, eu vou com meu pai, eu vou com a minha mãe, eu vou sozinho mesmo, dar uma desestressada, tá próximo do meu aniversário. Tem Dia das Mães agora, por exemplo, aí, domingo, de repente tua mãe é vascaína aí, ou a oportunidade de fazer uma viagem em família. Vai, cara, viagem de um dia, dá pra desenrolar no trabalho, quem é autônomo um dia só também dá pra dar uma desenrolada, beleza? E é isso, se ganhou, maravilha, cara, foi a viagem espetacular do sonho. Pô, cara, o Vasco vacilou aí, não ganhou o jogo. Beleza, você conheceu um país diferente, conheceu uma língua diferente, viu um jogo do Vasco, tem muita gente que nunca viu um jogo do Vasco. Lembrando que o voo é saindo aqui do Rio de Janeiro, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, corre, tá? Se eu não me engano, tem mais ou menos ainda 20 pacotes. Pô, tem uma galera absurda aqui no canal, tem outros colegas, inclusive, fazendo essa promoção com a Absolute Sport. Então, mesmo a galera estando chateada, tá vendendo. Então, corre lá, entre em contato com eles, aqui na descrição do vídeo tá o link da Absolute Sport. Fala que veio do canal Futebolaço e use o cupom Dieguinho5 para garantir o teu desconto, beleza? Então é isso, a Absolute Sport é a nossa mais nova parceira do canal Futebolaço. O merchan ficou longo, mas é porque eu queria trazer bastante detalhe para vocês entenderem. E aí? Vai comigo pra Argentina, vai ver um jogo do meu lado, lá na arquibancada, ver o Vascão e dar um rolê, né, falar um pouquinho espanhol e, porra, conhecer um lugar diferente, comer aí uma picanha argentina, aquele doce de leite, um alfajor, enfim, leva o jogo como um detalhe, cara, e ganhar maravilha, irmão, pô, história do bilhete. Agora, se não ganhou, mano, tá bom, já tô vendo o Vasco tomar uns caraminguá mesmo, mas pelo menos fiz uma viagem maneira, pô, gosto do Dieguinho, conheci o Dieguinho também. Vai ter outros canais lá, o Emerson Rocha vai estar lá, por exemplo, onde de repente tu conhece a turma do Vasco aí, que vai ter uma galera bem bacana por lá, beleza? Absolute Sport, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco, informação publicada pelos companheiros do Globoesporte.com, contrato até dezembro de 2026, o Vene Casagrande trouxe uma informação importante: se o Diniz for demitido até dezembro, o Vasco de multa rescisória paga referente a 4 parcelas do salário dele. Vamos supor que o salário dele seja R$1 milhão, então a rescisória dele são 4 milhões, beleza? Ah, ele foi demitido no ano que vem, aí reduz de 4 salários para 3, mais ou menos aí 3 milhões. Ele queria ganhar algo próximo de 2 milhões de reais, o Vasco disse que não dava para chegar nesses valores e o Vasco puxou a parada mais colada ali para casa do 1 milhão.
tá? Ele e os profissionais que vão trabalhar com ele estão inclusos dentro desse valor. Ficou claro? Trouxe para vocês que ele chega com 3 profissionais. Quais são, Dieguinho? Eduardo Barros era da comissão dele, porém virou treinador. Ele trabalhou com ele no Audax, no Atlético Paranaense, no Fluminense, no Cruzeiro e na seleção. Porém, após a passagem do Cruzeiro, ele decidiu virar treinador e não trabalha mais com o Diniz. Com isso, o Diniz tem 2 novos auxiliares, além do seu braço direito, que trabalha com ele desde sempre, o Wagner Bertelli, tá? O Wagner Bertelli é preparador físico e uma espécie de braço direito / auxiliar dele. Os 2 novos profissionais contratados pelo Diniz que vão acoplar a sua nova comissão técnica é o Cobaltini, que era inclusive auxiliar do Abel Braga. O Abelão tá meio que parando e o Cobaltini agora vai passar a trabalhar com o Diniz. E o Evandro trabalhava com o Thiago Nunes. Inclusive o Thiago Nunes está treinando, se eu não me engano, é o Sport Cristal do Peru, e ele tá vindo para cá para trabalhar com o Fernando Diniz. Então essa é a nova comissão técnica dele. O Diniz só deve assumir o Vasco no domingo. A delegação ainda está na Venezuela. Quem acompanhou aquela lista que o Vasco divulgou de relacionados foi um pacotão de viagem, tá? Brasília com Palmeiras, Venezuela, Porto Cabedelo e fechando em Salvador contra o Vitória. O time não voltou e não vai voltar ao Rio de Janeiro antes de fazer esses 3 jogos. Então a mesma lista de relacionados viajou para esses jogos aí. Teve alguns cortes, né? Nosso zagueiro Lucas Freitas lesionou o pé lá no jogo contra a equipe do Palmeiras e aí chegou aí outro jogador para suprir a ausência dele. Beleza? Então o Vasco termina essa procissão de viagem fora do Rio de Janeiro no sábado. O Felipe já está lá, a negociação com o Diniz terminou hoje. Por esse motivo, o Vasco nem para o Brasil ainda voltou, o jogo é no sábado, então o time que está ainda na Venezuela vai ser comandado pelo Felipe. O Diniz ia fazer o quê? Pegar um voo correndo para a Venezuela ou esperar o time chegar na véspera do jogo para dar treino? Não. Então o Felipe vai comandar a equipe pela última vez contra o Vitória, e aí domingo o Diniz já assume e prepara a equipe para pegar o Lanús na terça-feira na Argentina. E aí acabou. O Vasco tinha uma sequência de 6 jogos fora de casa direto e agora acaba essa sequência contra a equipe do Lanús. E aí é que entra o trunfo que eu falei que o Diniz tem na mão dele. O Diniz, até a pausa para a Copa do Mundo, vai ter apenas 7 jogos, tá? O Vasco tem 8 jogos até a pausa para a Copa, e aí vai abrir janela de transferências. O Diniz vai ter um mês para ficar com essa equipe treinando, tá? O Vasco tem 8 jogos, o único jogo que o Diniz não vai dirigir é esse jogo do Vitória. Depois, o Diniz pega um jogo fora de casa contra o Lanús, que é esse jogo de terça. Aí, depois disso, ele tem Fortaleza em São Januário, jogo de volta contra o Operário pela Copa do Brasil em São Januário, um clássico com o Fluminense no Maracanã, que é uma espécie ali de campo neutro / campo do Flu. Aí ele pega o Melgar para fechar a primeira fase da Sul-Americana em São Januário, pega o Bragantino em São Januário pelo Brasileirão e fecha o último jogo antes da pausa para o Mundial, dia 12 contra o São Paulo. Detalhe, entre o jogo do Bragantino e o jogo do São Paulo, tem uma pausa de 10 dias por data FIFA. Então o Diniz vai ter entre o Bragantino e o São Paulo 10 dias, depois ele joga com o São Paulo e ganha um mês. Então o Diniz vai ter muito tempo para treinar, só vai pegar essa sequência atropelada de 7 jogos aí, porém, entre o 6º e o 7º jogo, ele ganha uma vantagem de 10 dias para treinar, e aqui entra um feeling, uma opinião minha, isso aqui não é informação. O que eu acredito? Quando saiu a informação de que o Vasco tinha 6 jogos direto fora do Rio, eu falei, o Carille cai aí. O Vasco, naturalmente, por essa sequência, vai começar a não ganhar, e não à toa. O Vasco está a 7 jogos sem vencer. Dia 12 agora completa um mês que o Vasco não ganha uma partida. Foi aquela vitória por 3-1 contra o Sport. E eu falei, cara, o Carille já está muito pressionado. É questão dele pegar uma sequência ruim agora e ser demitido. Ele poderia ter caído até antes, não caiu, se recuperou na vitória contra o Sport e contra o Porto Cabedelo e acabou caindo no jogo em tese que não era nem para cair. Porque o Vasco fez até um bom jogo contra o Cruzeiro, o placar foi mentiroso, o Cássio foi o melhor em campo, o Vasco tomou um gol bobo de novo,
coisa que esse time toma quase todo jogo, ele acabou caindo. Qual é a minha leitura? O Santos estava ali precisando de treinador. Esse início de campeonato é um momento que vários treinadores começam a cair, né? Porque já vem uma galera pendurada do estadual, né? E aí o negócio começa a não andar no brasileiro, cai, já caíram alguns treinadores. De repente o Felipe e o Pedrinho ligaram a sirene, cara, é melhor a gente tirar o Carille logo, a gente já sabe que ele vai cair daqui a pouco, e a gente pega logo o Diniz. Porque se a gente esperar, daqui a pouco o Diniz, o Carille vai levando, o Diniz vai para outro lugar e a gente perde o Diniz. E aí o que eu tô tentando entender? De repente, de maneira proposital, a diretoria do Vasco e o Diniz foram cozinhando o galo. O Vasco está sem treinador aí há 10, 11 dias. O Felipe vai comandar 4 jogos dessa sequência de 6 que o Vasco teria fora. Um com o Carille, o Cruzeiro, no primeiro ele já caiu. O Felipe vai passar por 4 e o Diniz pega o último. Qual deve ter sido a leitura? Cara, se o Diniz assume de imediato aí contra o Cruzeiro, depois da queda do Carille, a rejeição do Diniz na torcida é enorme, é quase 50-50. 50 gosta, 50 não gosta, aí numa outra janela ali, que tu faz uma enquete, dá 55 gosta, 45 não gosta, e numa outra, 55 não gosta, 45 gosta. É muito parelho ali, é bem no limite, entre a galera que é a favor e a galera que é contra. Eu até percebi que nos últimos dias, a absorção e a... É o termo que eu vou usar, Jesus. E a aprovação do nome do Diniz deu uma leve aumentada, porque a galera meio que já percebeu aí que não tem muitos nomes no mercado. E, cara, pô, beleza, é o que a diretoria quer, de nome, e o que o Vasco tem condição de pagar é o melhor nome mesmo, independente de entender se o Vasco tem condição de jogar o estilo que o Diniz gosta ou não. Então, eu acho que foi isso, tá? Então, a gente usa o Felipe para ser esse espelho. Se tiver que tomar pancada, tome o Felipe. A gente não desgasta o treinador, que já chega com uma rejeição enorme. Imagina o Diniz chega, o Vasco nessa sequência, jogo fora, ele já chega aí com 3 resultados negativos. Essa pressão que era 6-6 já sobe. Pô, eu falei que não era pra trazer esse joguinho dele aí, pipipipopopó. Usa o Felipe meio que de bucha e, né, dá as costas dele pra bater. Ele não vai sair do clube mesmo, deve continuar enquanto o Pedrinho for presidente. E aí, tá acabando a sequência? Vem, Diniz, pega o último jogo e depois, ó, toma ali uma sequência de jogo em casa. Jogo em casa. Ele faz esse jogo aí contra o Lanús. Provavelmente ele meio que já vai estar nos bastidores mexendo ali pro jogo do Vitória. Só não vai ser ele, o cara pra estar na beira do campo. Mas já vai dando uma mexidinha ali, já vai conversando com o Felipe, com o Pedrinho. De repente já faz uma ligação, fala por vídeo com os jogadores, alguma coisa do tipo. A galera já sabe que tem treinador novo. E aí usa o Felipe meio de novo, de bucha para esse jogo aí, e deixa o Diniz pegar só o jogo ali do Lanús. Para mim, de novo, não é informação, meu feeling tá muito na cara de ter sido isso. E, sendo sincero, a estratégia para proteger o Diniz, que é um cara que tem essa rejeição aí quase na metade da aprovação, não é tão ruim, tá? E agora ele vai ter um facilitador da forma que eu falei. 7 jogos, dos 7 só 2 são fora do Rio de Janeiro. Desses 2, inclusive de um pro outro, tem uma sequência de 10 jogos e de 10 dias, e depois ele ganha um mês para trabalhar. Então sim, o timing para a chegada do Diniz é bom. Seria ótimo se o Felipe tivesse vindo na sequência de vitória para ir facilitar o caminho. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o que a gente discorreu nesse início de vídeo. Beleza? Queria agora virar a chave para a gente poder estar falando do clima. Tá pesado. O Verratti deu-lhe uma bela de uma pancada ontem aí na atuação medíocre do Vasco. E o Verratti disse o seguinte ao término da partida: é uma vergonha. O que vou dizer aqui eu já falei da porta para dentro do vestiário. Não podemos botar a culpa no treinador. Passaram vários treinadores. Não podemos botar a culpa no presidente. A culpa é nossa. Cometemos muitos erros individuais em todos os setores. Erros que estamos cometendo há muito tempo. Então, os responsáveis somos nós. Temos que treinar, temos que melhorar, temos que ser autocríticos. Não podemos vir aqui e perder de 4-1 sem desmerecer o Puerto Cabejo.
esta camisa é muito grande para vir aqui e perder de 4-1. A verdade é que estou com a cabeça quente. Estou tentando ser comedido com as minhas palavras. A verdade é que temos que sentir vergonha. Tomara que isso sirva para que começamos a crescer. Temos que pedir desculpa aos torcedores do Vasco, porque hoje foi uma vergonha. Fecha aspas, isso são palavras do Pablo Verrete, ali a Comebol / ESPN, ao término da partida, ainda na beira do gramado, tá? Acho muito parecido com ele, só não consigo limpar a barra também do Felipe, porque passa pelo Felipe também a partida ruim que o Vasco fez, tentando modificar o esquema, voltando com a mesma equipe no intervalo, momento algum tendo aquele brilho de sacudir os caras e de repente até ser mais enérgico na beira do gramado, vendo o time jogar daquela maneira apática como ele jogou, sustentando mais do que precisava do Coutinho em campo, que já não estava entregando muita coisa. Enfim, então dá para fazer duras críticas aqui ao Felipe, mas eu concordo que a partida bizonha que o Vasco fez ontem, ela tem que estar muito, mas muito, na conta dos jogadores. Porque a gente batia no Carille, agora a gente está batendo no Felipe, a galera bate no Pedrinho porque quem contrata, beleza, mas quem joga a bola é jogador. E é inadmissível o Cocão voltar do intervalo bocejando, porque eu não tinha visto isso na transmissão. Como é que um cara tá jogando um jogo de Comebol Sul-Americana fora de casa? O Vasco fez um primeiro tempo de M. Como é que tava a questão química desse moleque? Qual era o ambiente e qual era a conduta de concentração que ele tava pro jogo, se o cidadão, ao pisar no campo voltando do vestiário, ele começa a bocejar? Desculpa. Quem boceja é porque tá cansado, tá com sono, tá entediado. E a partida do Cocão foi simbolizada pelo bocejo dele. Ele estava dormindo em campo. Foi patética a atuação do Matheus Carvalho. E a quantidade de erro absurdo. E quero fazer uma correção. No meu pós-jogo eu falei que foi o Paulinho que deu um tijolo no pé do Hugo Moura. Foi o PH. O Paulinho toca a bola para trás, o PH larga ali um tijolo para cima do Hugo, o Hugo tenta dominar, não consegue, é uma pancada, não diretamente em cima dele, mas um pouco do lado, ele tenta pegar a bola bate nele e sobra. O jogador rola, e aí o centroavante dele lá, o cabeçudão, dá uma pancada lá e faz o gol. Tá? O PH dá condição pro gol de cabeça do Jean Davi lá, venezuelano, de 1,59 m, e o Piton, de maneira patética, ele tinha que pedir pra cagar e ir embora, desculpa a expressão aqui, por mais uma vez uma forma ridícula e mole que ele vai marcar o jogador. Ele ficou olhando o cara, um moleque de 1,59 m, que é menor que ele, faz o gol de cabeça. Fora o Luiz Gustavo, que ficou olhando, que já tinha falhado no lance que o Léo Jardim faz um milagre, tá? Então tem uma sucessão de erro aqui. A bola que o Cocão dá pro Hugo Moura, o João Vitor que força um passe pro PH ali, aí tem erro do Felipe que o time tá todo espaçado. Enfim, dá pra gente debater muita coisa aqui e não ficar só nessa questão de Pedrinho, Felipe, Carille. Tem que cobrar essa galera? Tem, mas os jogadores também têm que assumir a responsabilidade deles. Inclusive, o time contra o Palmeiras jogou bem, teve uma postura muito legal, sem Coutinho e Verrete. E já na Venezuela, os caras apresentaram, desculpa a expressão, esse papel de merda. Tá bom? Então dá a César o que é de César. Vai cobrar o Pedrinho? Cobra. Vai cobrar o Felipe? Cobra. Ainda tá chateado com o Carille? Beleza. Agora, não dá pra direcionar o foco todo pra administração, que merece sim, mas limpar a barra dos jogadores. Porque, repito, não tem treinador no mundo e não tem coletivo que resista a tanto jogador entregando a paçoca todo jogo, tá? Então é isso, assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição. E de novo, reflita, tá chateado com o Vasco? Beleza, mas pensa no todo. Porra, é uma viagem internacional, tem gente que nunca viajou pra fora do país, beleza? Então reflete direitinho aí, galera, é uma oportunidade incrível, tá? O jogo, pô, tomara que seja legal, que o Vasco vença, mas pô, é bacana ver como é que é uma torcida argentina no estádio também, muita gente não viu. Você aí que é um fã, sei lá, do Verrete, do Coutinho, enfim, de algum desses jogadores, ver esses caras jogando ao vivo, não estão merecendo muito não, né? Mas
É legal, cara. A Argentina tem muita coisa legal, a gastronomia é boa, pô, o clima é legal, tu vai ver o jogo. Então é uma oportunidade única e o preço tá muito bom, tá? Foi dado um desconto de última hora porque ainda tem alguns pacotes à venda, tá em cima da hora e a gente entrou aí para essa parceria para ajudar. Beleza? Então aproveita, vai aqui na descrição do vídeo, chama eles lá no link, tira dúvida, dá uma chorada, pô, cara, pelo amor de Deus, eu quero ir, melhora pra mim mais um pouquinho, enfim, conversa com eles lá, chama o Tadeu lá que ele vai te atender, mas fala que veio do canal Futebolaço, tá bom? Eu vou estar lá, hein? Então, vamos pra Argentina torcer pro Vascão? Então é isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, de que bota Vasco, tamo junto, valeu, fui!